Paz do Senhor, igreja. Pastor, em Mateus 5, versículo 31 e 32 diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiata comete adultério. A minha pergunta é, então, todas as pessoas que são separadas, que não seja pelo fato de adultério, elas não podem se casar novamente? E quem se casar com essas pessoas está em adultério? Exatamente. A despeito de que o mundo não queira aceitar, a despeito de que muitos crentes não querem aceitar, a despeito de que muitos pastores não queiram aceitar, está claro como água. Quem se casa chega diante de Deus e diz: eu recebo você como meu legítimo esposo, minha legítima esposa, para te amar, respeitar, honrar, proteger, suprir, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na pobreza ou na riqueza, amando você até que a morte me separe. Isso é um juramento. O que está acontecendo, e de muito tempo, eu disse ainda há pouco, que da década de 80 para cá, principalmente, a década de 80, século passado, nós passamos a viver um estado de desmoralização da sociedade. Nós passamos a viver de forma assintosa a destruição de valores. Nós passamos a viver e a falar de forma muito proclamática sobre esta corrente, esta ideologia destrutiva dos valores da sociedade, chamado pós-modernismo. O pós-modernismo, ele consiste na desconstrução de todos os valores, todos. O que é santidade hoje para os crentes? Isso chegou aos crentes, isso chegou às igrejas. O que é santidade hoje? O que é moral hoje? O que é ético? O que é ser santo? Hoje uma pessoa vai ali no cartório, faz um contrato de união estável e as igrejas estão aceitando, colocam no púlpito para tocar, para cantar, para conduzir culto. São evangelistas, são missionários, são consagrados a pastores. Isso é uma aberração. Porque um contrato de união estável não é casamento. Nós já aceitamos, nós a sociedade e muitas igrejas já aceitaram. A pessoa vive maritalmente com a outra. No meu tempo chamava isso de amantes. A fulano é amante de Beltrano, Beltrano é amante. Por quê? Porque não eram casados. Os filhos que tivessem eram chamados de bastardos. Por quê? Porque não eram filhos legítimos, de um casamento legítimo. Aí veio uma ideologia maldita, desgraçada, que parece construir o bem, mas só dissemina ainda muito mal. Eu quero te perguntar, ser um filho chamado de filho bastardo era uma coisa boa ou ruim? Ruim. Quem é que queria ser um filho bastardo? Um filho bastardo, ele era tratado mal até entre os seus próprios familiares. Mas veja bem, quem criou esse mal não foi Deus, não foi a palavra de Deus, foi o pecado do homem. Um homem e uma mulher resolveram ser amantes e não serem casados. Quase sempre um dos dois era casado. Então,
uma ideologia satânica entra sorrateiramente ao longo de décadas e décadas e décadas na sociedade e constrói a seguinte ideia: é muito ruim uma criança crescer como bastarda, uma mulher ser tratada depreciativamente só porque ela é amante. Ela tem direitos, ela lava para o cara quando ele vai lá, ela cozinha para o cara quando vai lá, ela também tem direitos. E aí, o adultério, que era crime, inclusive, uma pessoa pega flagrante adultério, era crime previsto em lei, vai deixando de ser crime. Por quê? Porque juiz é adúltero, porque presidente da república é adúltero, porque até pastores eram adúlteros, porque um monte de gente de posição na sociedade era adúltero. Vamos resolver isso, pelo bem da criança que nasce e que vai sofrer discriminação, pelo bem da mulher que teve um filho com a pessoa e não tem direitos sociais. Vamos resolver isso para que haja direito. Isso é uma questão de dignidade humana. E com o discurso da dignidade humana, destruiu-se valores que davam à sociedade uma qualidade de vida moral, ética, social, em todas as áreas, muito melhor do que temos hoje. Jesus estabeleceu, a despeito até de que alguns pastores, que para satisfazerem sua carne, para satisfazerem suas emoções, com seu interesse, deturparam essa palavra de Deus, usaram de teologias para dizer que isso aqui não se aplica dessa forma, que isso não pode ser visto ao pé da letra, como Jesus está dizendo. Há coisas na Bíblia que têm que ser vistas ao pé da letra, porque não há outra margem para interpretação condigna, mantendo fidelidade com toda a Bíblia, se não for feita, e essa é uma delas. Jesus deixa muito claro aqui: aquele que vem diante de Deus, aquele que vem perante os homens, mas eu não casei na igreja, eu casei perante o juiz, fez a mesma coisa, porque está aos olhos de Deus. Todo juramento está aos olhos de Deus. Fez um juramento: sou teu, sou tua, até que a morte nos separe. Não tem para onde correr. Mas ele é isso, ela é aquilo. Casei, até que a morte me separe. Mas me abandonou, morreu. Não, até que a morte me separe. Me abandonou, foi embora, levou tudo. Adulterou? Não, até que a morte me separe. É claro como a água. Mas é muito mais fácil eu pegar e fazer assim: 1 ano e 10 meses, não quer nada comigo, não volta para mim, não há possibilidade de conserto, tudo já foi tentado, estou sozinho, estou sozinha, vou viver minha vida. Surge uma pessoa, não vai faltar. Surge uma pessoa boa, interessante, mas quando casou, com aquela pessoa que casou, também era boa, interessante, se apaixonou, namorou, noivou e casou. Vai aparecer outra. E aí, não vão faltar as vozes, e algumas de pastores, para dizer assim: seu direito, porque a fidelidade na aliança foi quebrada. Qual a fidelidade na aliança? Te abandonou, não quer saber mais de você,
Não demonstra possibilidade de reconstrução do relacionamento? Vive para lá? Então, por que não recomeçar? Afinal de contas, a aliança foi quebrada. Jesus disse, está aí que você leu. Pode ler de novo. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Alô. Jesus deixa muito claro. Houve adultério? Não. Não houve. Até que a morte separe. Separou, casou com outra, cometeu adultério. E aquele que casou, comete adultério também. Então, se eu hoje pego, me caso com uma outra pessoa, me divorcio, porque a lei me dá o direito, eu vou ali e divorcio. Me caso com outra. Houve adultério? Minha esposa? Não. Então, eu vou e me caso com aquela ali. Ao fazer isso, eu adultero e aquela que se casa comigo adultera também. Depois do meu adultério, minha esposa está livre para casar. Eu me tornei adúltero. E aquela que casou comigo se tornou adúltera. É isso que Jesus está dizendo. E quantos são os que hoje estão vivendo em adultério? E quantos púlpitos hoje são púlpitos em que há adultério? Mas nós vivemos no tempo da graça. Deus perdoa aquele que se arrepende. Eu acredito nisso. Eu acredito que até que aquele que adulterou, se arrependendo, Deus vai perdoar. Deus perdoou Davi, não perdoou? Sim ou não? Perdoa. Mas alguém quer passar pelo que Davi passou? Porque Deus perdoou, mas não tirou dele a disciplina. Deus fez Davi disciplinado. Davi sofreu. Até o dia de morrer, Davi sofreu dentro da sua própria casa. Ele viu seus filhos serem mortos, e até filhos serem mortos pelos seus filhos. Salomão, para assumir o trono, teve que mandar matar o seu próprio irmão. Ele viu um filho dele estuprar uma irmã. Ele viu um outro filho se levantar contra ele e tomar o reino, usurpando o reino dele. E o seu exército depois indo lá e tendo que matar seu próprio filho. Davi viu tudo isso acontecer. Davi sofreu tudo isso. Quem é que quer passar por isso? Vale a pena? Alguns acham que vale. Alguns acreditam que isso não vai acontecer. Alguns acreditam que isso foi lá no tempo da lei. Mas Jesus está deixando muito claro. Aquele que fizer isso, está fazendo e vai sair consciente. Será adultério. Adultério. E esse pecado é consciente. E tem muitos crentes praticando esse pecado, não querendo aceitar que é pecado. Tem púlpitos, e eu insisto nisso, há púlpitos em que não houve adultério. E o pastor divorciou e casou com outra. E isso é pecado. E um púlpito assim está corrompido. Pastor, mas eu vejo coisa acontecer lá naquela igreja, hein? Lembre-se então da pregação sobre Elias na caverna. O poder de Deus manifestava, mas Deus não estava lá. Cuidado,
Vivemos no tempo da graça. Mas o povo tem que se voltar para a palavra. É a palavra de Deus. Não é o poder. Poder sem palavra é muito perigoso. Você pode estar vendo o poder, mas Deus ali não. E temos que ter cuidado com isso. Mais uma coisa. Então tá bom. Então ela não quer nada comigo. Ele não quer nada comigo. Não há possibilidade da gente refazer o casamento. A gente não consegue se ajustar. Então, se até que a morte nos separe, Senhor, leva. Leva, Jesus. Ó, eu quero, mas o outro não quer. Não fez uma aliança comigo até a morte? Então, Jesus, ó, leva. É até interessante, engraçado, quando a gente ouve lá o pastor Cláudio Duarte fazer aquela oração, né? Mas com certeza aquilo foi uma lição que ele estava dando para a pessoa. Ele não estava de fato pedindo isso. Se bem que se fosse eu, talvez eu pedisse. Mata, Jesus. Mata esse cara aqui, esse infeliz. Ele não quer ser fiel. Mas, irmãos, nós somos cristãos. Nós somos herdeiros da graça. Graça é favor que ninguém merece. Como é que eu vou esperar e pedir a morte do meu cônjuge? Isso é feitiçaria. Embora eu sei, está cheio de feiticeiro gospel dentro das igrejas. Tem muito feiticeiro gospel dentro da igreja. E muitos de púlpito. Né? Alguns com manto de Harry Potter e outras coisas. É só ligar a televisão. Né? Só falta até a varinha mágica do Harry Potter. Mas, outra coisa, é morte ou adultério. Esperar lá, tomara que surja logo um infeliz na vida daquela pessoa, para assim eu fico livre. Pego um adultério. Adultério não é fofoca. E ó, você está sabendo a última? Se você começava a observar, hein? Teu cônjuge lá, ó, separou de você. Isso não configura adultério. Lê de novo, por favor, o texto. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Em caso de relações sexuais ilícitas. A pessoa está separada da outra, passa num restaurante e encontra lá, almoçando ou jantando com o outro. Quer dizer que estão no motel, estão transando, estão tendo relações sexuais ou estão num restaurante? Eu posso alegar que aquilo ali é adultério? Peguei mandando de mãozinha dada, dando beijinho na boca. Eu posso dizer que é adultério? Eu vou ter que acompanhar e ver onde vão entrar. Entrar no motel? Foram para dentro de casa? Ficaram horas lá? Aí são outros 500. Eu não preciso estar lá, entrar, abrir a porta e ver o que estão fazendo lá dentro. O que é que meu cônjuge está separado de mim, está fazendo dentro de um motel com outra pessoa? Fui lá para ver como é que é a arquitetura. O que é que meu cônjuge está fazendo, entrando dentro da casa um do outro, ficando horas lá, fazendo uma visita? Jesus disse, a não ser em caso de relações sexuais. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você leu o texto todo? Lê o versículo que vem depois. Lê todo o versículo. Você leu Mateus, capítulo 5. 5. Então, vou ler capítulo 5, 27. Vamos lá, Mateus, capítulo 5. Você leu Mateus? 5, 31, 32. 31, 32. Por favor, lê de novo. Até o versículo
até o verso 33. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Quero perguntar, onde em qualquer lugar, aí ou em qualquer outro texto, Jesus diz que é isso que ele quer que faça? Você pegou outro adulterando? Divorcia. Não existe. Não existe. No fundo, o que o Senhor quer, Ele espera, é que o ser humano seja capaz de perdoar e reconstruir. Outro adulterou, mas se arrependeu, sinceramente, está demonstrando isso, arrependimento. Quer refazer o relacionamento com seu cônjuge? O cônjuge está em condições psíquicas, emocionais, a sua razão, em equilíbrio e condições para perdoar e fazer daquilo um passado e começar uma história nova, mesmo tendo aquela mácula na história? Deus quer isso. Mas por que então que Jesus permitiu que, a não ser em caso de adultério, haja o divórcio? É porque nem todos seremos capazes de suportar a lembrança, de suportar a ferida, de suportar a mancha, de suportar o que foi vivido. Por causa disso, nesse caso, Jesus permitiu o divórcio. Entendeu isso? Os irmãos entenderam isso? Jesus não disse que é para divorciar. Ele disse a não ser em caso de divórcio, em caso de adultério. Então, ele não disse a não ser em caso de adultério, mas se houver adultério, aí divorcia. Foi isso. A não ser. Você está liberado, é seu direito. Você passou a ter direito de divorciar e começar uma vida nova com uma outra pessoa. Porém, ele não disse, não está escrito em lugar nenhum, você vai encontrar que é isso que Deus queira que seja feito. Mas é que Deus conhece todos nós. E cada um de nós tem uma maneira e uma história e um universo interior de capacitação psicoemocional para suportar e reconstruir. Deus deseja que nós reconstruamos. Todo ser humano é alguém que pecou contra Deus. Seja aquele que era um traficante, facínora, assaltante, estuprador, ou aquele que procurou viver a vida certinha, mas nunca recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Para Deus, os dois vão para o inferno. Mas quando há arrependimento, confissão e deixar o mal, a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Mas que confessa e deixa, alcança misericórdia. Recebe perdão, recebe salvação. Seu nome é escrito no livro da vida. É feita uma nova criatura em Cristo. Filho, filha de Deus, independente do que tenha vivido. Independente do que a sociedade vai dizer. A sociedade não vai acreditar, porque a sociedade não é Deus. Aquela pessoa vai ter que dar testemunho de que verdadeiramente recebeu Jesus, se tornou uma nova criatura em Cristo. Aí sim, a sociedade vai mudar a maneira de ver aquela pessoa. Mas para Deus, foi ali. Por isso, os irmãos tomem cuidado. Nós estamos vivendo num tempo em que nem os crentes estão querendo viver por aqui. É por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: haverá um tempo em que muitos
não suportarão a sã doutrina. Sã quer dizer sadia. Sã quer dizer a pura. Sã quer dizer a sem sujeira, sem doença, sem enfermidade. E nós estamos vivendo isso. Nem crentes estão querendo mais viver a sã doutrina. Estão querendo viver o que a carne inclina. É diferente de sã doutrina. De sã doutrina estão querendo que a carne inclina para viver. E Deus não está por aí fazendo vistas grossas para isso, não. Cuidado. Jesus disse, muitos dirão naquele dia, teu nome fizemos e acontecemos. Mas ele vai dizer, mas eu nunca conheci vocês. Meu poder estava lá. Eu não estava testando você. Respondido, minha filha. Ellen, é sobre esse assunto. Paz. Aqui em Deuteronômio 24, diz assim, a partir do verso 1. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove, e por isso deixar de querê-la como sua esposa, ele poderá